Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, mais uma atividade, né? Mais um tempinho aqui junto com vocês, recomeçando uma nova etapa de estudo. E eu começo com essa frase: as sementes de uma vida de estudo transformam-se em frutos do sucesso. É o que eu desejo para vocês, muito sucesso nessa nova etapa que estamos iniciando. Parece que está mais perto do que longe, né? Estarmos juntos presencialmente e a gente torce para que tudo ocorra bem, para que em breve possamos estar juntos em nossa sala de aula. Mas por enquanto, nós estamos continuando com o nosso trabalho remoto e hoje nós iremos dar continuidade com a semana da plataforma, né? A semana 18, e nós iremos estar dando continuidade aos assuntos referentes à matemática, tá bom? Desejo sucesso para vocês e vamos trabalhar. Essa semana nós iremos estar trabalhando esses conteúdos, números inteiros, né? Como a gente já viu a semana passada, foi uma revisão, uma atividade de revisão. Inclusive eu indiquei para que vocês assistissem os 2 vídeos anteriores, justamente para fazer uma revisão sobre números inteiros. Iremos continuar ainda com a adição e subtração de inteiros e o assunto de desenho geométrico vai ser retas paralelas e concorrentes, tá? Seguindo aí a plataforma, nós temos aí o conteúdo. Primeiro, relembrando adição e subtração de inteiros, sinais iguais, né? A regrazinha geral é essa: soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, percebem que nós estamos fazendo a revisão, né? E vocês precisam memorizar essa regrazinha aí que é fundamental. Os números, eles já não têm mais aquele sinal de uma adição, de uma subtração. O que vai determinar se você vai somar ou diminuir são os sinais dos números, né? Positivo ou negativo. Então, nós vamos ter aí o primeiro exemplo, nós temos mais 2 com mais 3, mais 5. Menos 3 com menos 5, menos 8. Então, quando os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Quando os sinais são diferentes, a gente diminui, né? Os sinais dos números diferentes. Então, menos 5 com mais 3, eu vou diminuir 5 com 3 e o resultado vai ser menos 2, né? 2 e o menos é do maior, que é o menos 5 aí, o algarismo 5 e o sinal dele é menos. E assim por diante, como vocês já estudaram anteriormente. Continuando aí, aqui nós temos que fazer o jogo de sinal. Observe que tem um sinal fora e outro dentro do parênteses. Então, aqui a gente tem as regrazinhas quando se envolve parêntese, né? Aqui eu tenho mais e mais, quando o sinal de fora é mais, o que acontece? Não mudo de dentro, continua mais. A mesma coisa, ó, quando o mais está fora antes do parêntese, o sinal de dentro não muda, vai continuar nesse caso menos. Agora, quando nós temos menos antes do parêntese, você vai mudar o sinal de dentro. Se é mais, fica menos, se é menos, fica mais. Aqui nós temos uma expressão onde nós temos envolvendo colchetes e parênteses, né? E a gente sabe que a ordem da resolução de uma expressão, a gente resolve primeiro a continha dentro do parênteses e depois a continha que ficar entre os colchetes, para depois resolver com o número de fora, tá? Então, aqui a gente vai ter 20 mais, repetiu, 30 e o menos, né? Agora eu faço a continha, sinais iguais, soma, 11 mais 5, 16. Como dá mais 16, com o menos de fora vai ficar menos 16, mais 2, ok? Aí agora eu tenho uma operação dentro dos colchetes. Vou repetir o 20, vou fazer essa continha aqui, ó. Eu faço sinais diferentes, diminui, né? 30 menos 16
e somo com 2, porque a resposta vai ser positiva. 30 menos 16 dá mais 14. Mais 14 com mais 2 dá mais 16. Então, agora eu tenho os números com sinais iguais, são positivos os dois, então eu vou somar. Sinais iguais soma, 20 mais 16, 36. Passando a partezinha, né, a página anterior, nós temos esse próximo slide, onde eu tenho dois exemplos de duas expressões. Aqui eu tenho menos 8, mais menos 5, mais, olha, eu tenho operações, né, continhas entre parênteses para resolver. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese, tá? Então, vou repetir tudo e resolvendo o que está dentro do parêntese, eu vou ter 8 menos 12, nesse caso aqui, pessoal, ó, 8 menos 12, eu vou ter sinais diferentes, então eu vou diminuir. 12 menos 8, 4, e vai ficar menos 4, porque o sinal do maior é menos 4. Agora eu vou resolver 13 mais 12, sinais iguais, vou somar, né? 13 mais 12 mais 25, tá vendo? Então, vou resolver primeiro o que destacou aqui em vermelho, ok? Que são as respectivas respostas aqui, que estão aqui em azul, tá? A resposta do primeiro parênteses é menos 4 e a resposta do segundo parênteses é mais 25. Repare que os demais números eu repeti todos, tá? Agora, eu vou resolver o que está dentro do colchete, tá bom? Então, vou repetir, ó, mais menos 5. Aqui, sinais diferentes diminui, mais 25 com menos 4 dá mais 21. E repetir o menos 10, tá bom? Então, agora eu tenho uma operação entre chaves, que eu vou resolver para poder resolver com o menos 8 de fora. Então, eu vou fazer menos 8, e essa continha aqui dentro, ó, o menos 5 eu vou somar com menos 10, porque tem sinais iguais, eu vou ter menos 15, e depois eu vou diminuir com mais 21. Então, mais 21 com menos 15 vai dar mais 6. Sinais diferentes diminui, 8 menos 6, 2. E o sinal do maior é menos, então o menos vai para a resposta. Neste segundo exemplo aqui, o que está em vermelho é o que eu vou resolver primeiro. Ó, eu tenho raiz de 100 e potências. Então, a ordem de resolução das operações é o quê? Primeiro, raiz e potência, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Esta é a ordem de resolução das operações numa expressão numérica, tá? Então, resolvendo o primeiro que está de vermelho, eu vou ter raiz de 100, 10. 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado 4 vezes. Então, vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Repetir o menos 8, tá vendo? Resolvi aqui, 2 elevado a 2 vai ser 2 vezes 2, que dá 4, e repetir o restante. Então, a próxima etapa, eu vou resolver as operações que estão dentro dos parênteses, o que está em azul aqui, tá? Então, eu faço 16 menos 8, vai ser a resposta aqui, laranja, que está 8, tá vendo? Sinais diferentes diminui, 16 menos 8 dá 8. Agora, repetir tudo, tá vendo? Dividido por, agora eu vou resolver aqui, ó, 4 menos 3, 1. 1 mais 2, 3. Então, eu eliminei os parênteses, né? A partir do momento que eu resolvo as operações dentro dos parênteses, eu vou eliminando-os. Agora, eu tenho uma operação dentro do colchete, ó. É aqui, dentro do colchete. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação, né? 8 vezes 2, 16. Repetir tudo, tá vendo? Fiz primeiro a operação aqui, ó. 8 vezes 2, que deu 16. Agora, eu vou resolver aqui dentro. Eu vou fazer sinais iguais primeiro, eu vou somar. Menos 24 com menos 16 dá menos 40.
Esse menos 40 eu faço com mais 10, que eu vou diminuir, né? Porque os sinais vão ser diferentes. Então, menos 40 com mais 10, menos 30. Tá vendo? E aí eu vou repetir o que está de fora, que é dividido por 3. Eu vou repetir aqui. Aí eu faço sinais diferentes, né? Existe uma regrazinha posteriormente que vocês irão estudar, que são as regras da multiplicação e da divisão. E vocês vão ver que quando eu vou dividir números de sinais diferentes, a resposta será negativa. Então, eu faço 30 dividido por 3, 10. Então, pessoal, seguindo aí a plataforma, né? A gente encerra ali a parte de matemática, que é operações com números inteiros, adição e subtração, envolvendo expressões numéricas. E vamos dar início à parte de geometria, que é onde iremos tratar de retas paralelas e concorrentes. Então, a definição de retas paralelas diz o seguinte: duas retas distintas são paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos em comum. Para a gente ter uma referência para facilitar o entendimento, imagine vocês duas avenidas. Quando eu falo que uma avenida é paralela com a outra, é quando elas estão em uma mesma direção, só que elas não se cruzam, né? Como no caso aqui, ó, das retas. Nós temos aqui duas retas, ó. Elas são paralelas porque elas estão numa mesma direção. E elas não se tocam em nenhum ponto. Então, por isso que eu falo que elas são retas paralelas, tá? Agora, tem a próxima definição de retas concorrentes. Então, o que são retas concorrentes? Diferente das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Então, reparem que elas não são paralelas, elas se cruzam em um ponto, tá vendo? Elas se tocam. Então, esta é a demonstração de duas retas concorrentes. Bem, pessoal, como todas as atividades que a gente tem feito até agora, a gente sabe que existe a parte teórica e existe a parte prática, né? Para a gente poder estar colocando em prática o que a gente aprendeu. Então, nós vamos aqui, a atividade está muito simples, apenas 4 questões, muito simples, né? Vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte: o termômetro está marcando menos 2 graus Celsius em uma cidade. Se a temperatura subir 6 graus Celsius, quantos graus marcará o termômetro? Observando aqui, eu fiz uma medição, né, como se fosse do termômetro, tá bom? Então, a temperatura está aqui, ó, em menos 2 graus. Se subir 6 graus, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se subir 6 graus, e a pergunta é: quantos graus marcará o termômetro? Então, com base na explicação aqui, você vai achar qual será a temperatura, né? Se sair do menos 2, subindo 6 graus. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai encontrar a resposta. A segunda questão fala o seguinte: considere os seguintes números. Então, você tem um quadro aí com alguns números positivos e outros negativos, tá? Ele pede para você fazer a soma de 2 números na letra A que seja 0. Então, você vai olhar, né? Quais desses números aqui eu vou fazer essa soma, né? Para poder dar 0. Reparem que para você fazer uma subtração, que fala soma, gente, por causa do assunto. Mas não é que você vai fazer uma soma, você vai somar ou diminuir, a depender dos sinais dos números, tá bom? Por exemplo, na letra A, se eu pegar mais 15 com menos 15,
Eu não vou poder somar, porque os sinais são diferentes. Eu vou diminuir. E essa subtração? Eu vou encontrar qual número? Aí você vai ver, né? Se você vai ter mais 15 com menos 15, diminuindo os dois números, eu vou encontrar quem? Justamente o que se pede, tá bom? Então, eu estou facilitando a letra A aí para vocês entenderem como é que vocês vão fazer as próximas letras, né? O que pede? Letra B, a soma seja 3, a soma seja 62, a soma seja menos 8 e a soma seja menos 50. Essa palavra soma não quer dizer que você vai somar, novamente explicando. Quer dizer que você vai utilizar a regra da soma. Qual é a regra da soma? Sinais iguais soma, sinais diferentes diminui. E aí, dentro desse quadro, utilizando esses numerais aqui, esses números inteiros, você tem que achar essas respostas que ele pede, tá? Então, se você vai diminuir ou somar, vai depender dos sinais dos números. E o resultado tem que dar esses números aqui que ele está pedindo, que a atividade está pedindo. A próxima questão são expressões envolvendo parênteses, né? Não temos mais do que parênteses, não temos expressões com colchetes e nem chaves, temos apenas as expressões com parênteses. Então, qual é a ordem de resolução? Primeiro, sempre resolve as operações dentro dos parênteses. E lá dentro dos parênteses, eu vou olhar os sinais dos números. Se os sinais são iguais, eu somo. Se os sinais são diferentes, eu vou diminuir. Sempre utilizando esta regrazinha, tá? Outra coisa que a gente viu lá atrás. Quando tiver um menos antes de parênteses, o sinal do resultado vai mudar. Se o resultado for positivo, a resposta ficará negativa. Se for negativo o resultado, a resposta ficará positiva. Mas isso você vai fazer só quando você encontrar a resposta do parêntese, tá? O resultado final da continha dentro do parêntese. A letra E, pessoal, eu não tenho operações dentro dos parênteses, tá? Eu só tenho os números. E eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, vou resolver primeiro as multiplicações, tá? Eu vou fazer primeiro 5 vezes 3, depois eu vou fazer 2 vezes 2, e essas duas respostas eu vou fazer com mais 23. E para finalizar a nossa atividade, nós temos a quarta questão que diz o seguinte: utilize a sua criatividade e pense em algo que faz parte do seu dia a dia que representa uma reta paralela e uma concorrente. Então, assim, você vai pensar aí o que lhe dá a ideia, né, de retas paralelas e retas concorrentes. O que são retas paralelas? São duas retas que estão numa mesma direção e não se tocam em momento algum. Retas concorrentes são aquelas que se tocam em um ponto. Então, é simples a definição e o que tiver no seu dia a dia que lembre, que dê ideia desses tipos de retas, aí você vai responder aí a última questão, tá bom? Bem, pessoal, por hoje é só. A atividade está muito simples, né? Faça com atenção. A questão que mais, né, pode gerar dúvidas, a terceira questão, mas faça com calma, direitinho, conforme a explicação, aplicando a regra dos jogos de sinais, do jogo de sinais, e aí você vai conseguindo resolver, tá bom? Provavelmente na próxima semana a gente vai estar postando os gabaritos, e aí vocês não se esqueçam de corrigir a atividade, de olhar onde, de observar, né, onde errou, acertou, mas façam as correções, que sempre a correção de uma atividade é também uma revisão do assunto, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, a participação, por ter assistido o vídeo, espero ter contribuído aí com vocês, e qualquer dúvida é só mandar uma mensagenzinha pelo Zap que a gente está à disposição, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.